Gente, muito bom. Estamos juntos novamente, olhando um pouquinho aqui para essa história, essa novela, né? A vida da Ruth, da Noemi. E esse livro, diríamos assim, ele tem como objetivo mostrar para nós duas grandes verdades. O fato que o nosso Deus, nosso Pai, é soberano. Ele olha de eternidade a eternidade, como diz o Salmo, Ele é Deus. Nós somos tão limitados, né? Certo? E eu estamos falando aqui, relembrando um pouquinho de alguns, né, nossos pais, e que chega uma hora, então aí a trombeta toca, e então aí, né, nós vamos, tá? Não somos eternos no sentido de vida terrena, né? Graças a Deus, porque o nosso Pai é eterno, através de Jesus nós podemos ter vida eterna também. Então a nossa perspectiva é outra, né? Nós podemos viver o dia de hoje olhando para a eternidade. Que privilégio nosso, gente. A eternidade não sabemos de muita coisa como será, mas nós podemos fazer da nossa vida aqui a história de Deus para nós. Gente, isso é muito bom. Você e eu não estamos aqui nesse mundo simplesmente passando, sem perspectiva. Você tem de Deus uma história. É o caso de Ruth e Noemi aqui, a sogra. Domingo que vem queremos falar um pouquinho mais desse relacionamento, inclusive, que faz parte da nossa história, é relacionamento com a sogra, né? Relacionamento sogra e nora, tem alguns princípios aqui que envolvem, inclusive, aquilo que talvez nós vamos poder aproveitar muito do que está aqui, pensando até nos nossos filhos. Com quem vai casar? Com quem não deve? Princípios nesse sentido. Mas esse relacionamento familiar que faz parte da nossa história. Então, um grande princípio que está aqui, gente, você está debaixo da soberania de Deus. Deus tem planos para você, não simplesmente é um plano de sofrimento, de dor, de dificuldades, de penúria, de seca, não é só isso não. Não é só tempo de aflição, como Jesus falou, vocês vão ter, nós vamos ter. O importante vai ser, então, como que nós vamos conviver, como nós vamos reagir, de fato, a esse tempo de aflição, de dificuldade, que com certeza todos nós passamos. Não há como fugir disso, inclusive através dos nossos próprios erros, das nossas próprias decisões que tomamos, que erradas, e aí, como vai ser? Gente, seu Pai, seu Deus soberano tem controle também disso. Ele sabe. E ainda bem que Ele vai usar de maneira positiva tudo isso para a própria glória dEle, não a nós, para mostrar para nós que existe uma coisa, graça, que existe amor de Deus, que existe misericórdia. Então esse alvo de Deus, que até vamos ler um texto hoje, que nos leva justamente a olhar para esse fato que Deus está intervindo, está andando conosco em toda a nossa história. A história é dele. O plano é dele. Nós cantamos, Deus soberano. Ele é soberano, sim. Ele vai continuar sempre sendo soberano, apesar de nós. Apesar das nossas decisões, sejam elas acertadas ou não, Deus continuará no seu trono soberano. Mas também, gente, tem o outro lado. De olhar não somente para esse Deus grandioso, saber disto, reconhecer isto,
Mas Deus nos colocou num contexto de família. E Deus se importa com você e comigo, com as nossas famílias. Nós não nascemos no lugar errado. Pode até ser que nascemos fruto de um relacionamento que não era aquele que a princípio Deus planejou, pensou. Mas Deus vai fazer história disto. Está na Bíblia. Tem muitas situações na Bíblia de pessoas que aparentemente nasceram, vieram, quem sabe de algo errado. Seja do homem, seja da mulher. Mas Deus vai usar isto. Deus vai fazer história na sua vida e na minha. Na vida dos nossos filhos. Na vida dos nossos netos. Como será? Nesse mundo que vivemos, gente, de tanta turbulência, de tanta inconstância em todos os sentidos. Planejar, podemos. Mas as coisas mudam tanto. Como será? Como nós podemos olhar para frente e planejar quando às vezes não sabemos como planejar, não podemos planejar, não estamos sem condições de planejar. Mas nós temos um Deus e Pai que está ali. Entrega. Pode confiar em mim. Eu faço. Ele promete. Ele promete. Agora, ele não é aquela pessoa, às vezes, tão rápida assim como nós gostaríamos que ele, às vezes, agisse. Nas nossas precipitações, na nossa humanidade, às vezes, nós decidimos de maneira precipitada e errada. Ainda bem que ele não é assim. Ele sabe olhar para frente, pegar a nossa vida aonde estamos, no momento em que estamos, e falar, eu sei mudar, eu sei transformar, eu sei fazer da sua vida, da vida familiar, uma história. Então nós vamos ter dificuldades familiares, nós vamos ter dificuldades com filhos, com netos, com nora, por isso o texto está aqui falando também da importância desse relacionamento aqui, que aparece aqui da nora e com a sua sogra. E como então Deus interveio em tudo isto? Nós vimos semana passada que o contexto aqui de Ruth está no contexto lá do livro de Juízes. Juízes foi aquele período que depois o povo entra na terra e agora eles vão sair para conquistar. Josué ainda está vivo, depois morre. E na continuidade, eles começam então a prosseguir em conquistar a terra. Só que eles não conquistam tudo de uma vez só. Deus vai fazer, eu vou fazer isto de maneira passo a passo. E Deus foi usando tempo para ensiná-los nessas novas conquistas, inclusive se eles iriam obedecer ou não. E muitos não obedeceram. Muitas tribos não conquistaram aquilo que deviam conquistar, não fizeram o que Deus havia pedido. Foram se envolvendo na terra quando Deus falou assim, eu não quero que vocês se envolvam. Aí Deus trouxe então na vida deles certas dificuldades. Quando você lê o livro de Juízes, então você vai ver que há momentos da história, não de todas as tribos juntos. Você vai ver um tempo que está lá falando da tribo de Benjamim, outro da tribo de Judá, uma outra diferente, porque Deus estava tratando com cada uma dessas tribos na conquista que elas iriam fazer daquela que seria, vamos dizer assim, a herança de cada um. E no caso específico aqui, tem um desses momentos quando Deus traz dificuldades para chamar a atenção deles. Então nós começamos lendo aqui semana passada, vimos que era um período de dificuldades, que essa família aqui, um casal, gente nova, gente que está disposta de sair
ir para outro país, parece com tanta facilidade, né? E vai para o Canadá, vai para Portugal, vai para a Europa, vai, volta assim. Então, tá aí, o caso deles. Saíram, viajaram 80 quilômetros, foram até Moabe, por causa do contexto que eles estavam vivendo. Um contexto de seca, de dificuldade econômica. Uma reação que diríamos, hoje parece que é tão fácil, eu falo assim, não, eu estou pensando ir para o Canadá, eu estou pensando ir para Portugal, eu estou pensando... Gente, quantos de nós aqui, né, eu tenho 2 dos nossos filhos, um foi para Belo Horizonte, mas uma foi para a Alemanha, não aguentou muito tempo lá, 2 meses voltou. Outro foi para os Estados Unidos, também não aguentou o frio, para onde foi e voltou. Tempo. Né? E ainda bem que esses 2 voltaram. Porque como esses 2 cuidam dos velhinhos, cuidam de nós, né, Rati? Graças a Deus por eles. Foram, tiveram uma experiência. Parece que é tudo tão fácil. Né? Essas mudanças assim. O texto bíblico aqui não é dogmático em falar que a decisão que eles tomaram foi uma decisão errada. Moabe estava do lado. Simplesmente foram buscar um lugar que pudessem viver com recursos melhores. É natural, às vezes nós fazemos certas mudanças pensando nisso, eles foram. O texto bíblico não diz assim que eles foram em desobediência a Deus, que eles não deveriam sair da região de Belém, onde eles estavam. Eles eram da família da tribo de Judá. E por trás disso daí vai entrar a soberania de Deus, a mão de Deus, porque eles vão só o casal, tem 2 filhos, jovens, casam. Gente, agora a Noemi vai ficar viúva de marido e de filhos. Qual a perspectiva de vida dessa mulher? Nós não queremos que aconteça isso com ninguém. Está sem apoio. Está no estrangeiro. Aí ela ouve falar. Chega ao ouvido dela. Deus voltou a abençoar a minha região onde eu morava. É hora de eu voltar para casa. Só que nisso ela já está viúva, inclusive dos 2 filhos. Nós não sabemos como esses 3 aí, os 3 homens da casa, como eles morreram. O que aconteceu? Arrumaram briga lá, alguma coisa assim? Era estrangeiro? Não. Ficaram doentes? Não sabemos o texto. Não é claro a respeito disso. Então a gente não vai afirmar que inclusive eles foram para lá em desobediência e por isso Deus puniu. Então tá bom. Deus está cobrando o juízo deles. Só que ele deixa uma mulher sozinha. E aí ele vai fazer uma nova história. Com essas 2 noras, ela reconhecendo então que, olha, eu estou ouvindo dizer que a coisa está melhor lá. Vamos voltar. E elas começam a voltar. Mas nesse voltar, ela conversa com as 2, olha, vocês não querem ficar por aqui mesmo? Vocês podem casar de novo. Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Então ela toma uma atitude, eu diria assim, de sabedoria. De dar liberdade para suas 2 noras voltar para o convívio familiar delas e recomeçar. Uma volta. A outra, decididamente, a gente sabe aqui no texto, e abra já a sua Bíblia aí, então, no caso lá em Ruth. Nessa leitura aqui, queremos ver essa volta aqui, né? Fica logo depois de Juízes aí, gente, o texto. E vamos ler aqui, a partir do versículo 6 do capítulo 1, nós vamos ler aqui
E nós vamos conversar, nós vamos ler até o 22. Então, cada um de vocês pode ir lendo, ou um versículo, pode ler dois, como quiserem. Vamos dar uma passadinha nesse texto aqui. Como é que foi esse momento do retorno, inclusive de chegar ali em Belém, na região dela? Tá? Até o versículo número 22. Por favor, leiam para nós esse texto. Quem quiser pode estar lendo. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite, depois dessa luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida e sua sogra, a Escute, ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Escute, porém, respondeu: não insista comigo e te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me esperar de ti. Me separar de ti. Quando me viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Pergunta as mulheres. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, chame-me Mara, pois Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com a sua nora Ruth, a Moabita. Ela chegara a Belém no início da colheita da cevada. Ok. Obrigado, irmãos. Esse texto aqui mostra o que nós já estamos falando, desse retorno, a conversa entre as três mulheres. A decisão, então, delas voltarem. O que eu queria conversar mais específico dentro desse texto aqui é que coisas ruins, desagradáveis, acontecem com gente boa. Coisas desagradáveis vão acontecer conosco. Nós temos histórico isso aqui dentro da Bíblia. Às vezes você passa por alguma situação e você pensa assim, mas comigo?
agora que eu estou querendo levar tão a sério a minha relação com o Senhor, ou agora que eu me entreguei a Cristo. Gente, é muito comum nós ouvirmos isto. Por que comigo? E às vezes você vai olhar para a sua própria família e vai ver um irmão seu, algumas vezes assim, parece que, olha, ele não leva Deus a sério, mas está prosperando. Está de carro novo. Está de casa nova. Emprego dele me fez lembrar aqui, eu fui, Raide e eu fomos no Leroy essa semana, e lá a gente está olhando uma madeirinha, parece uma pessoa do nosso lado aqui, falou, puxa, mas essa ripinha aqui tá cara, hein? Aí, conversa vai, daquele tipo de pessoa assim que, se tiver um poste na frente, ele conversa. Inicia a conversa. E começamos a conversar. Daqui a pouco eu descubro, é um irmão em Cristo. Porque daqui a pouco eu comecei a pensar, eu tenho que falar alguma coisa para ele de Jesus. Mas eu descubro que ele já entregou a vida dele a Jesus. Daqui a pouco estávamos os três lá, nós estávamos orando. E estávamos orando por um filho dele. Um filho que está tão bem financeiramente, gente, que ele viaja e de lá ele vê tudo que acontece na casa dele. A casa tem 800 metros de área construída. E assim ele começou a mencionar, gente. Isso estava contando tudo a respeito desse filho, e sem que de fato soubesse que eu era pastor, que, enfim, que até que eu era cristão. Que é tipo, vai falando, né? Vai falando dos filhos, ama os filhos, fala tão bem dos filhos, mas contando desse filho, aí ele falou, mas ele não está bem com o Senhor. Ficou bem com o Senhor. Os outros 2 filhos não estão tão bem quanto ele, mas estão bem com o Senhor. A gente encontra muito disso. Parece que, então, por que Deus abençoou um que não levava a sério e o outro? Porque se vocês notaram no texto aqui, quando a Noemi chega, vai falar com as mulheres, ela diz, eu parti bem. O meu cartãozinho para ir no shopping lá em Moab tinha recurso. Ela pelo menos fala que foi bem. E aí então acontece essa situação toda aqui. Gente, eu não passei por uma situação dessa. Deve ser difícil. Deve ser difícil. Se olhar para frente na sua vida e não ver perspectiva, você tem agora 2 noras que pode ser um peso para você em termos de contexto familiar, dificuldades, relacionamento, gente diferente, e ainda você, como é que nós vamos comer? E ela então está diante de uma situação. E, gente, nós passamos situações desagradáveis na nossa vida. Pastor passa situação desagradável na sua vida. Como que eu vou reagir? Como enfrentar essas situações? Lembra que nós estamos falando aqui que esse livro de Ruth traça esse Deus soberano e amoroso. E aqui o texto vai apresentar Deus aqui como, a Noemi sabe, é o Deus todo-poderoso. Ele pode qualquer coisa. Então por que ele vai permitir na minha vida seca? Momentos financeiros difíceis.
E olha que eu sou uma pessoa, né? Eu me acho assim uma pessoa espiritual. Não, eu estou dando dinheiro para a igreja, para missões, eu oferto, eu não falho. Né? Então, e ainda Deus permite? Permite. Deus traz situações na nossa vida? Traz. Traz. Mas como é que eu vou reagir? A Noemi foi bem, mas na volta, na conversa aqui, ela já está dizendo, é curioso. Olha o versículo, quando ela está conversando com as duas noras, aqui no versículo número 8, ela está dizendo, retorne para casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo e com os maridos de vocês. O Senhor conceda cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Ela sabe que Deus é um Deus que abençoa. É um Deus que pode trazer aqui um marido para duas viúvas. Claro, 2 maridos, né? Ela sabe quem é Deus. Ela não desconhece Deus. Na continuidade, ela vai dizer então, para ela específico, no versículo número 13, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Sabe aquele tipo de situação que você e eu, na hora talvez de dizer alguma coisa para alguém, a gente fala assim, fique em paz, Deus é soberano. A pessoa está aos pedaços, Deus é soberano, o Senhor é meu pastor. E assim eu estou falando, né? Tudo posso naquele que me fortalece, quando eu falo para o outro. Eu sei disso. Mas talvez comigo, naquilo que eu estou passando, Deus não tem misericórdia comigo, tem com o outro. Deus, por que o Senhor abençoa o outro? A mim, eu preciso passar apertado. Parece que é muito fácil falarmos quem é Deus para os outros. Porque, afinal das contas, a gente não ia falar. O que você está passando é porque Deus é ruim, viu? Deus é maldoso. Não, você não vai falar isso. Você não pode falar isso desse Deus. Mas no nosso íntimo, por aquilo que estou passando, eu posso ir para esse lado. Sabe, com relação ao Carlos aqui, Deus não está tratando como ele devia. Mas para os outros ele faz. E ela vai continuar a ter essa mesma visão quando ela chega e encontra as amigas dela. As amigas que cresceram juntas. Que quando ela chega, as amigas olha, será que é mesmo? Só 10 anos que ela foi para Moabe, já mudou tanto. Então você imagina a fisionomia dela. Envelhecida, acabada, mas sobretudo amargurada. E ela pega pesado aqui no texto. Olha, se vocês querem me dar um nome, é melhor mudar o meu nome. Não me chamem mais de Noemi não, porque queria dizer alguém agradável, alguém feliz. Alguém que está vivendo bem. Então agora vocês podem olhar para mim e me chamem de Mara, uma mulher, uma pessoa amarga, azeda, limão. Eu fui bem, Deus me trouxe de volta. Mas ele se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe não graça,
uma desgraça. Deus vai fazer uma história maravilhosa na vida de Noemi, apesar dela. Deus não mudou. Deus não falou assim, olha, Noemi, já que você não aprendeu o princípio de gratidão, em tudo dai graça, está feliz, está contente com todas as coisas, então eu vou, de fato, azedar as coisas na sua vida. Agora que você vai ver só. Não. Gente, Deus é um Deus de graça, amoroso. E como princípio de olhar, irmãos, para esse caso aqui de Ruth, essa história, é olhar, o nosso Deus é gracioso. Gracioso. Por isso Ele permite na nossa vida situações desagradáveis, para Ele ser mais gracioso ainda. Só que nós não queremos muito isso, não. Nós queremos a graça já. Queremos a facilidade já, não queremos a dificuldade já. Mas, gente, vamos viver confiados nessa bondade de Deus, na misericórdia de Deus em transformar situações que nós nem imaginamos. De novo eu volto a falar. Sejam situações que o Carlos aqui provocou, decisões que eu tenha tomado errado, ou aquelas que, Deus, por favor, eu fiz tudo certinho e o Senhor permitiu ainda eu passar por isso. Seja qual for a circunstância, nosso Deus sabe transformar e trazer misericórdia e graça na nossa vida todas as manhãs. Para quê? Para sermos testemunhos da graça dele. Para ele dizer para nós o seguinte, olha, o que está sendo feito não foi por causa de você, mas fui eu. Ele quer demonstrar graça, como ele vai dizer em Efésios, suprema graça. Uma graça maior. Vai chegar o dia, gente, na presença dele. A igreja reunida lá. Bodas do Cordeiro. E Deus dizendo assim, olha, gente, olha a graça. Olha a graça maravilhosa. Vocês estão aqui comigo. E para sempre. Sem méritos. A nossa visão é muito curta. Mas o texto bíblico, principalmente no Novo Testamento, vai dizer para nós o seguinte, espere inteiramente na graça. E aqui, gente, isto significa na nossa vida familiar especificamente que eu quero colocar. Nós teremos problemas. Mas Deus sabe, e pegando cada um dos nossos filhos, tratando cada um dos nossos filhos. Os nossos netos. Olhar para a descendência como será. Vai ser a história de Deus na vida deles. Deus sabe falar o coração de cada um deles. Agora, eu posso ir para o outro lado. Eu posso simplesmente me amargar. Tornar uma pessoa difícil. Aquele tipo assim que você encontra, ixi. A gente vai conversar com essa pessoa aí, assim, nunca tá bom. Como é que você tá? Você não sabe. Não vou nem te contar. Senão você vai chorar comigo. Enfim, aquele sentimento de uma pessoa que vive simplesmente pro azedume. Para amargura. E nós temos na Bíblia uma série de histórias aqui onde Deus apresenta isto. Vocês já lembram da experiência de Caim? O que aconteceu com Caim? Eles foram no culto da fonte. Ele e o irmão dele, Abel. Eles foram cultuar, eles aprenderam. Só que o Caim fez de um jeito, o Abel fez do outro.
E Deus falou, Caim, você como mais velho, deixa eu te dizer uma coisa. Como você está fazendo, não está certo. Não é assim que eu ensinei para os seus pais. E também não é assim nem que seus pais te ensinaram, o Adão e a Eva. O Abel fez o certo. Como que Caim reagiu? Na bronca. Deus, seguinte. Eu digo o que é o certo e o errado. Deus falou, como é que é? E ele manteve essa opinião com Deus. E Deus falou assim para ele, Caim, a sua opinião vai acabar azedando de vez. E a gente sabe o que aconteceu. Por causa dele não aceitar o que Deus estava ali fazendo, em termos de receber deles adoração, ele quis fazer do jeito dele. Ele foi se amargurando, porque Deus não quis fazer do jeito dele. A gente sabe que, como resultado, ele tira a vida do irmão. E a hora que Deus veio para conversar com ele, perguntando, Caim, cadê seu irmão? Não sei, não vi. Eu saí de férias e ele estava trabalhando e não vi. Caim, eu não te alertei, você fez pior. E aí Deus falou assim, agora vai ter consequência. E na consequência, ele acha que Deus pegou pesado. Ele acha que então Deus só poderia, a coisa está mais leve. E Deus então faz alguma coisa, gente, coloca nele lá no Caim um sinal que nós não sabemos o que é. Né? Não é calvície, não, tal coisa assim. Não sabemos o que é. O texto bíblico não nos dá liberdade de dizer nada. Né? Mas simplesmente ele fala para Deus, mas peraí, Deus, eu não vou aguentar viver. E Deus põe esse sinal e falou assim, eu ainda vou te proteger. Mas Caim nem assim aceitou esse sinal como motivo da graça de Deus de proteção para ele. E ele tem uma descendência. Ele fez tudo de pior. Caim só foi endereçando para o pior, pior, até chegar o dia, conforme Gênesis mostra, que Deus pegou uma pessoa e falou assim, olha, vem aqui, eu vou destruir o mundo através de água. Noé, é o dilúvio. Por quê? Por causa da descendência desse homem. Ímpia, imoral, materialista. Por causa de um coração não agradecido, a coisa foi ficando pior. Gente, a decisão de viver bem o dia de hoje, importando ou não o que nós estamos vivendo, você está vivendo, eu estou vivendo, também vai mostrar o que será o nosso futuro. Semeando, se entramos na amargura, o resultado vai ser mais amargura. Na continuidade aqui de um outro texto que nós vamos ler, nós vamos continuar vendo isto. Então a decisão que no caso aqui Deus tão graciosamente foi na vida da Noemi, foi de colocar na vida dela uma nora, e nós vamos falar mais disso domingo que vem. Se você é nora, não falta domingo que vem. Se você é sogra, também não falta. É uma relação que pode ser maravilhosa com a manifestação da graça de Deus. Gente, nós vemos um Deus sendo gracioso em tudo, porque envolve a história dele através de você. Nós não estamos aqui à toa.
Você e eu estamos aqui nesse mundo para que o mundo possa enxergar Deus de amor. Há um Deus que ama. Tá bom? E como eu gosto de vocês também. A sirene tocou. Pode ficar em pé. Eu queria lembrar, antes de ler um texto aqui do Novo Testamento, nós estamos, na nossa vida cristã, numa luta que a Bíblia, o Novo Testamento principalmente, coloca de modo mais claro, uma luta espiritual. Então, lá em Efésios diz, a sua luta não é contra carne e sangue. Não é uma luta simplesmente entre nós aqui como pessoas. A minha luta não foi contra a minha sogra enquanto ela viveu. Não, gente, eu sempre vou dizer minha sogra, gostava da minha sogra. Sinto falta dela. Mas é contra uma luta espiritual. Contra as hostes, tem alguma coisa, vamos dizer assim, aqui para cima, a mais. Que não deseja que você e eu sejamos pessoas bem-sucedidas no nosso contexto familiar. Vai trazer dificuldades. Nós sabemos, o mundo jaz no maligno. Então essa luta, ela é real. Queria lembrar um pouquinho aqui a experiência de Jó. Alguém que o próprio texto bíblico diz declaradamente, Deus falando a respeito dele. Esse homem é justo. Esse homem é sério. Mas tem o diabo que vai querer chegar para Deus. E eu não sei por que Deus deixou o diabo entrar lá para ficar com conversa de final de tarde, assim. Então ele chegou lá e... Você sabe de uma coisa, Senhor? Ele vive o tipo de vida que ele vive sério com o Senhor, porque o Senhor dá para ele dinheiro. O Senhor deu posição para ele. O Senhor deu família, está cheio de filhos. Enfim, aquela família assim, gente, ideal. E Deus, então, permite na vida dele tudo aquilo que está lá. Terrível. Você imagina você perder todos os filhos numa pancada só? E não eram poucos. Perde toda ali a sua condição de sustento. As empresas que eles tinham, gente, zerou. Perde a saúde. Agora, em todo o tempo que nós vamos ler Jó, o Jó não está entendendo o que está acontecendo. Nesse contexto aparecem alguns amigos. Nós sabemos lá os 3 amigos, depois aparece mais um lá, mais novo um pouquinho. E os 3 olhando assim para Jó, depois de uma semana. Gente, ficaram ainda comendo da comida do Jó lá por uma semana. Aí eles começam a falar, Jó, é o seguinte, a gente faz uma semana que está aqui com você, conta para nós, o que você fez de errado? E deve ter sido uma coisa grande para você passar o que você está passando. E o Jó, para os 3 amigos dele lá, e é toda a grande parte da conversa do livro de Jó. Dizendo, eu não fiz nada. Não fiz nada. Chega uma hora, que, nessas conversas aí, que o Jó de fato transparece, fala, gente, eu não acho que isso seja justo. Eu cultuava, eu ajudava pessoas, enfim, Jó era uma pessoa séria. Mas ele, então, fala algumas coisas. Pelo fato que ele não entendia aquela situação.
E aí apareceu um quarto, o mais novo, que chegou uma hora e falou assim: olha, vocês estão falando errado. E ele, na palavra que ele dá, esse quarto, acalma um pouquinho aí o Jó. Ele não está mais atacando o Jó com tudo. Simplesmente ele vai falar quase que para Jó o seguinte: Jó, o seguinte, você não está entendendo o que está acontecendo. E nisso então entra Deus. É curioso. Deus só aparece de fato, gente, lá no final do livro. E aí ele começa a fazer para o Jó algumas perguntas. Cada pergunta, o Jó, o senhor tem razão. Segunda pergunta, o senhor tem razão. Terceira pergunta, Jó, o senhor tem razão. E o Jó cada vez mais vai, né, abaixando, afundando ali. E a gente sabe, no final, o Jó reconhece na conversa com Deus, Deus, eu tenho agora uma experiência com o Senhor que eu não tinha. Mas, gente, Jó não tinha experiência com Deus. Deus falou que ele era um santo, que ele era justo, que ele era fiel, testemunhou para todo mundo, para tudo quanto é, vamos dizer assim, para tudo quanto é diabo. Falou que o Jó era um cara que ele se orgulhava de ter como seguidor dele. Mas permitiu. Agora, o diabo fez o que fez lá no início, depois o diabo foi embora. Só que ele mandou 3 amigos. O que os amigos fizeram? Fizeram o papel do diabo. Acusação, acusação, acusação. O tempo todo. É impressionante para mim, gente, o capítulo 42, quando Deus chega e fala assim para Jó: Jó, a gente já conversou, você já entendeu que estava falando umas bolachas aí, alguma coisa assim? Eu até entendo, Jó. Porque o que você passou é difícil. Mas faça uma coisa agora. Chama aqueles 3, aquele mais novo não, chama só os 3. E fala para os 3 que eu estou exigindo dele um holocausto, uma oferta de confissão de pecado, por tanta coisa errada que eles falaram a meu respeito. Por quê? Porque o que eles falaram é o seguinte: Deus é um punidor, é um justiceiro. Deus não tem graça. Por quê? Jó, você é causa e efeito. Se você pecou, Deus vai bater. Tem que bater. E Deus está agora chamando os 3 para pedir perdão, para restauração. Deus faz isto. E em tudo isso, gente, o que a gente vê é graça de Deus. Graça de Deus. Deus permitiu até que o diabo fizesse alguma coisa tão extraordinária. Para você e eu lembrarmos o seguinte: temos um Pai, um Deus de graça. Gente, não duvide da graça de Deus. Você pode falar para Ele o que você quiser. Pai, olha, está doendo. Não dá para o Senhor ser um pouquinho mais rápido aí, não. Ter essa liberdade com o nosso Pai, mas não duvidar do amor dele, da graça de Deus. Quando a gente conversa aconselha pessoas, uma coisa que você e eu podemos fazer do melhor para ajudar alguém é ajudar essa pessoa a descansar no amor de Deus. Não deixe que essa pessoa chegar nesse ponto aqui, igual aqui a Noemi. Amarga. Não, você não entende. Mas Deus te ama. Tem propósito de graça na sua vida. Tem planos. É a história dele que vai fazer ainda. A gente vê
na vida também isso do apóstolo Paulo. É diferente a atuação de Deus, da graça de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele fala muito sobre a graça de Deus. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer lá em Timóteo, ele fala assim, eu sou o principal dos pecadores. Eu estou aqui hoje falando alguma coisa por causa da misericórdia de Deus, não porque eu tenha qualquer mérito. E Paulo, principalmente, ele vai em Coríntios, 2 Coríntios 12, uma experiência que ele compartilha, que ele não sabe muito bem como é que foi, não. Ele fala assim, eu tive uma experiência que eu fui até o terceiro céu, até o paraíso. Eu ouvi algumas coisas. E ele então fala, olha, eu nem sei como é que eu fui, como é que eu voltei, como é que eu... Né? Eu não sei nem interpretar muito bem isso daí. Ele fala isso lá. Aí, ele fala para os coríntios, eu podia me orgulhar disso. Mas Deus não quer que eu faça isso. Deus quer que eu dependa da graça dele, do amor dele. Ele me deu essa experiência para conhecê-lo talvez um pouquinho mais, algumas coisas que o texto falaria assim, Deus não quer que eu nem conte isso para ninguém. Aí Deus deixou o tal do espinho na carne. Mensageiro de quem? Lá diz, do diabo. Como é que Deus deixa na vida do apóstolo Paulo, gente, um problema que a gente não sabe o que é? Nós não sabemos o que é esse espinho na carne. Imagina, poderia ser questões de natureza física, doença, porque a gente sabe que Paulo tinha lá suas limitações, que alguns textos apresentam algumas coisas. Pode ser? Pode. Pode não ser? Pode. Mas o fato é que era um problema. Que incomodava. Era aquele ferrão que estava ali, ó, sempre... E Paulo vai fazer oração. Vai conversar com o Pai Celestial. Pai, seguinte, esse probleminha aqui está doendo. Dá para o senhor tirar? Essa situação que eu estou vivendo, dá para o senhor mudar? E fala com Deus 3 vezes. E ele disse, eu pedi ao Senhor 3 vezes. O que ele respondeu? Paulo, eu quero te dar uma opção. Eu vou tirar esse problema da sua vida. Mas eu também vou tirar a minha graça atuando na sua vida. Agora você escolhe. Gente, quem é que você e eu escolheríamos? Você e eu estamos com dificuldades. A gente ora a Deus, por favor. Eu não quero passar essa dificuldade, não. Dá para o senhor mudar? E Deus chega para você e para mim na conversa e fala assim, ó, opção sua, eu vou deixar para você escolher. Eu tiro o problema, mas eu vou tirar também a oportunidade de fazer alguma coisa na sua vida graciosa que você nem imagina. Gente, é uma decisão que a gente toma de confiar justamente no amor dele que sabe o que está fazendo. Por quê? Porque o Carlos é tão orgulhoso que precisa desse problema para colocá-lo no lugar certo, para o cara não ficar se orgulhando, se envaidecendo, porque isso vai ser um problema. E na história bíblica, nós vemos que nós temos um coração que precisa ser trabalhado pelo Senhor. Os nossos problemas estão aqui dentro. Provérbios, então, diz, se tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é com o coração.
porque dele procede tudo, as fontes da vida. Agora, Deus sabe disso, e Deus vai tratar, mas Ele faz isto com graça para nos oferecer a oportunidade de experimentar algo que, se não fosse assim, não iríamos experimentar. A graça de Deus. Então, a sua opção e a minha, gente, tem que ser dar confiança nesse Deus de toda graça, que através da sua vida pessoal, do problema que você possa vir a estar passando ou venha a passar, ou limitação que Deus coloca na sua vida e você fala assim, mas olha o outro lá. Não, é você com o Senhor. Eu com o Senhor. Deus quer usar de graça. Deus não está limitado a situações nenhuma para poder cuidar de você e de mim, para poder suprir na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida no futuro. É a graça de Deus que vai fazer isto. E nessa graça eu posso confiar. Salmo 63 diz, a tua graça é melhor do que qualquer outra coisa na vida. Ele está falando desse amor de Deus para conosco. Esse amor que já foi revelado para nós, sobretudo lá na cruz. Nós falamos domingo passado. Noemi não poderia imaginar o que Deus ainda ia fazer nesse relacionamento dela com a Ruth. O casamento, o Boaz. Como diz ali na genealogia, ela seria a bisavó do rei Davi. Sem que nem reino ainda tinha. Mas Deus já estava vendo lá. Então a graça de Deus, como diz Paulo em Romanos, é superabundante. E nós temos que fazer, gente, é esperar nessa graça. Eu queria que nós lêssemos um texto precioso com relação a isso, Hebreus 12. Hebreus 12. Diz para mim, você já ficou desanimado alguma vez? Claro. Você já ficou meio, parece que, magoado com Deus? Talvez você não falou, Deus, eu estou numa bronca do Senhor. Né? Vamos entrar um braço de ferro aí e tal. Não. Mas a gente fica. Momentos que você e eu ficamos sem expectativa do que vai ser. E aí, Deus, o Senhor. E no caso aqui de Hebreus 12, o autor está falando para nós olharmos para Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Agora eu vou ler aqui a partir do versículo 3. Pensem bem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Gente, fala a verdade, não tem hora que problema cansa, dor dói, situações de dificuldades financeiras, estou cansado disso, não aguento mais esse problema aqui com esse familiar. Enfim, as situações pesam. Aliás, eu estou fazendo uma fisioterapia por causa de uma situação lombar. E o médico fisiatra, ele num dado momento, ele falou assim, cuidado para você abaixar a cabeça. Aqui. Ele falou, você não imagina o quanto a cabeça pesa. E aí ele fez relação com o celular. Né? Estou aqui no celular, cabeça baixa. Baixar a cabeça. Porque é pesado. Até isso pesa, gente. Cansa. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Numa referência aqui, Jesus já tinha passado por isso. Vocês que esqueceram da palavra de ânimo
que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha o que ele diz agora. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Às vezes nós temos uma tendência de olhar para o problema como se Deus está nos punindo. Gente, Ele vai fazer, queira que não, Ele vai usar situações para nos educar, para nos ensinar, para mostrar para nós que Ele ama, e não para eu ficar amargurado. Na continuidade do texto, ele vai dizer: Deus trata vocês como filhos. Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, que assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Gente, Deus vai trabalhar conosco para a gente ser, a partir do coração, pessoas mais parecidas com Jesus, conforme Romanos 8 diz. Lembra daquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem. O texto diz para o bem. Esse bem significa, no versículo 29, é ser iguais a Jesus, nosso irmão mais velho. Então, tudo que ele está tratando com você e comigo, em termos de situações que passamos, é para a gente ser mais parecidos com aquele que morreu por nós na cruz. Aí ele continua: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Ele fala: não, abaixa a cabeça. Levanta. Vamos para frente. Não desanime. Não se abata. Aí ele continua: esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E é aqui que eu quero chegar com tudo isso, irmãos. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Ele usa aqui a ilustração daquilo que foi a vida de Esaú. Dois irmãos gêmeos. Nós vamos ver no histórico da vida de Esaú um histórico de decisões erradas, inclusive com aquilo que era o fato para ele vir a ser o filho da primogenitura, que teria algumas responsabilidades a mais, do cuidado, inclusive, da família de modo geral, quando o pai viesse a falecer. E no caso específico, ali seria de Isaac, na descendência que viria então para o Messias. Ele rejeita isso. Mesmo que a gente sabe que Deus já disse antes, desde o ventre, eu escolhi Jacó. Mas nota que o Jacó, nós vamos falar um pouquinho mais do Jacó ainda aqui.
Deus foi gracioso com esse homem, com Jacó. Deus, quando Esaú viu o que aconteceu na sua vida, guardou amargura. E essa amargura criou problemas, naturalmente, no contexto familiar. Mas Deus usou, inclusive, a amargura de Esaú para que o Jacó pudesse, embora de casa. E ele vai. E ele lá depois casa, né? Gente, que coisa, hein? 4 mulheres da noite pro dia. Que vida complicada, né? Graça de Deus. Aí você fala, mas como é que pode? Deus é gracioso. Deus sabe transformar situações onde nós fazemos toda a lambança na família e transformar algo que vem para mostrar, olha o que Deus pode fazer. Para a glória dele, para a honra dele. Deus sabe fazer. Eu não sei o que você pode estar passando, o que eu estou aqui passando. Mas nós temos que focar num Deus assim. Não és um Deus que é mole para com o pecado. Pode fazer qualquer coisa que Deus, né, como alguns falam, da graça barata. Né? Deus é gracioso, então vale tudo. Não, não vale. A hora que Esaú quis, Deus falou, eu vou te abençoar, mas não mais como eu gostaria. Teve limites. Deus tratou com limites. Deus não deixou de ser justos. Deus não é do tipo, então, que engole sapo. É esse equilíbrio que nós precisamos entender do nosso Deus e Pai, que Ele é amoroso, mas é justo. Ele jamais vai falhar. Ele pode esperar um pouquinho. Gente, eu estou desejando a volta de Cristo. Mas Deus está esperando mais um pouquinho. Ele tem o controle. Muito melhor ir. Né? Muito melhor estar com o Senhor para sempre. Ficar livre desses briguentos aí dos nossos políticos, né? Das tarifas todas, dos impostos todos. Gente, né? Lá está tudo pago. Já está tudo acertado lá na cruz. Graça da expectativa aqui de Deus, do que Ele pode fazer. No caso, voltando então às nossas personagens, Ruth e a Noemi. Eu posso decidir com as situações da minha vida, com os problemas que eu passo, viver doce ou viver amargo. Viver conscientes do amor de Deus. Ou viver simplesmente, é só comigo que essas coisas acontecem. Eu sou mesmo um azarado. Não posso perder o foco. Deus é gracioso. Ele pode mudar. Ele vai usar isto. E um dia, você e eu vamos chegar lá. E Ele vai dizer para você, meu filho, eu sei que não foi fácil. Mas obrigado porque você confiou no meu amor. Você dependeu da minha graça. Você esperou. Eu agi. Ele tem o tempo. E se há uma coisa para nós difícil, não é necessariamente confiar em Deus, no amor dele, mas é confiar no tempo de Deus. Na hora que Ele vai tomar a iniciativa de resolver aquela situação. Né? Como eu disse para vocês, minha esposa e eu estamos esperando há 16 anos uma resposta tão simples de Deus, tão simples, tão fácil para Ele. Mas já aprendemos a sossegar, porque a gente não tem nada para fazer mesmo. Não podemos fazer nada. Podemos.
Mas tem hora que a gente pensa, ai Deus, o Senhor podia, eu estou ficando velho, o Senhor podia ter resolvido isso, o tempo está passando. O Senhor não é velho, né? O Senhor é eterno, tal, então o Senhor não aguenta, mas eu aqui, o tempo passa. Gente, o fato de confiarmos é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo. Vida cristã é uma vida de relacionamento com esse Deus que nós podemos optar, que é gracioso, ou ele pode também me deixar viver amargo, como Esaú, e eu vou perturbar a mim mesmo no meu coração e vou perturbar os outros também. Porque eu vou azedar os outros. Eu vou contaminar. Não tem gente assim? A esposa e eu estávamos lembrando uma igreja que eu pastoreei. Tinha lá uma pessoa um casal, ele fez bobagem. Ele era o tesoureiro da igreja e acabou usando o dinheiro da igreja. Aquilo gerou, naturalmente, ele tinha mais família na igreja. Então vocês imaginam o quanto trouxe de assunto por bastante tempo. Aí eu cheguei na igreja, fiquei sabendo disto. Não foi, isso já aconteceu antes de eu chegar lá. Aí eu fui conversar com essa pessoa, com esse casal. Mas, gente, eu nunca vi uma esposa tão magoada para na minha cara assim falar, esse cara aqui, e aí escorria aqueles adjetivos com aquele homem, a respeito daquele homem. Ele dava uma risadinha. Pastor, o que eu vou fazer? Já foi, já fez. Busquei acertar essa situação entre eles. Falando da graça de Deus. Esse homem, inclusive, o ajudei a caminhar com ele, para ele chegar diante da igreja e pedir perdão para a igreja. Para restaurar. Foi restaurado a igreja. Mas a mulher não perdoava. Ela ia, aparecia às vezes na igreja. Toda assim. Mas o coração era só encontrar. Pastor, esse cara aí. Mas ele é bonzinho, viu? Tinha hora que parece que ela, acho que agora vai. Mas daqui, um minuto depois, já massacrava o marido. Não sei como ele aguentava. Tanto massacre. Mas, gente, a pessoa vivendo mal consigo, com os outros, na família, azedando todo mundo. Por quê? Não experimentou o perdão de Deus, a graça de Deus. Porque, gente, quanto que Deus nos perdoa? Quer fazer uma listinha aí, você? Passamos essa relação aqui assim, essa foi de chamada. Mas vamos fazer uma lista dos pecados que já cometemos? E a gente chega e fala, Senhor, nos perdoe. O que ele fala? Não toca mais no assunto. Aí eu saio dali e encontro minha esposa. Ela pecou só isso daqui contra mim. Ó. Essa é uma parábola que Jesus conta. Aí eu crucifico. Aí Deus fala, Carlos, espera aí. Você fez tanto e eu perdoei. Ela não fez para merecer toda essa sua condenação sobre ela. Então eu vou te tratar do mesmo modo. Quem vive mal é o Carlos. O perdão de Deus, gente, nos liberta. É a graça de Deus. Se eu for olhar que nem Noemi para situações que me acontecem
independente de ver a história de Deus que está por trás. É claro, é muito fácil a gente amargurar com a vida. Mas quando eu posso entender, a graça está por trás, o amor de Deus está por trás, tem planos por trás, e Deus está perfeitamente consciente do que está acontecendo. Gente, eu descanso no amor dele. Eu vou dizer, Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Então tá bom, é o suficiente. A gente aprende isso. A gente sossega. Mas enquanto a gente permanece com esse coração duro, que é uma decisão do Carlos. A culpa não é de Deus. Ah, Deus, tira essa mágoa do meu coração. Deus fala, tira você. Eu não estou com mágoa contra você. Por que você está com mágoa comigo? Por essa situação da sua vida. Deus, o Senhor não me ouve. Eu ouço. Eu ouço tudo quanto é coisa ruim que você está falando aí. Eu ouço, eu tenho paciência para te ouvir. Mas ele diz, Carlos, isso daí pode piorar, viu? Você pode ficar ainda mais chato, mais amargo, mais duro. E sabe o que pode acontecer, gente? Talvez o Carlos chegar num ponto que Deus fala assim, Carlos, esse azedume seu aí, eu não vou tirar mais não. Vai ter consequência. Porque eu estou falando com você, você não aprende. Sabe aquilo que chega uma hora que até Deus cansa, né? Mas eu não preciso viver assim. Então o histórico de Ruth e Noemi, gente, é bênção para nós porque a própria Bíblia vai dizer que todos esses fatos do Velho Testamento, preferencialmente porque tem muita história, é para nos ajudar a viver hoje. Para ser bênção para a nossa vida. Então você vai olhar todo o relato bíblico. Por que está aí? Para nos abençoar. Como diz Romanos 15, para gerar em nós esperança do que Deus pode fazer, do amor dele, porque ele é o Deus da esperança. Ele é o Deus que olha para frente e não vê só miséria, não. E se hoje está assim, quanto mais daqui a pouco é a minha vida. Tá? Pede que Deus nos abençoe. Nos dê uma boa macarronada hoje. Mas vamos agradecer mais uma vez por ele. Nosso Pai, que bom que o Senhor simplesmente ama. Se entendemos ou não entendemos, o fato é que o Senhor continua nos amando. Obrigado por isto. A ponto que o Senhor nos colocou aqui na sua família e viveremos desde já para toda a eternidade com o Senhor. Queremos agradecer, Senhor, por aquelas respostas, por aquelas situações que temos nossas dúvidas, temos nossas dores, tristezas, mas obrigado porque o Senhor continua dando do teu amor, da tua graça, da unção do teu Espírito para vivemos cada dia olhando para o Senhor. Pai, nós vamos sair, obrigado porque o Senhor é o nosso pastor. Nada faltará. Certamente a tua fidelidade e bondade estará sobre todos aqui. Senhor, é no nome de Jesus que agradecemos e oramos. E é tão bom, Senhor, poder orar no nome dele. Amém.